pregar é muito bom. E eu gosto de pregar tanto na igreja, quanto fora. O importante é fazer o ídolo. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade para poder pregar na igreja e não prega com o trabalho, não prega com o testemunho. A gente vai esquecendo de pregar e esquece que o ídolo não é só dentro da igreja. Claro que a gente faz o ídolo dentro da igreja, porque quando eu entrei a primeira vez na igreja eu não era crente. Mas a gente pode pregar com o trabalho, a gente pode pregar na rua, pode pregar em casa. Eu digo ainda que uma das melhores pregações é no trabalho. Porque se o cara é um homem de Deus, a mulher é de Deus no trabalho, ele vai ser homem de Deus na igreja, vai ser homem de Deus em qualquer lugar. E a gente sabe muitas das vezes que as pessoas mudam, né? Tem gente que a gente ouve aí que é homem de Deus na igreja e no trabalho não é homem de Deus na igreja e nunca mora em casa. Então não dá para ser. Agora, quando você prega o que você vive o que você prega, aí você faz a diferença. Aí que está o fruto do Espírito Santo. Não adianta falar em língua, não adianta nada disso. Se você não tiver o fruto do Espírito Santo, aquela coisa não for visível. Porque se for um fruto podre, quem não passa e olha ali que fruta podre horrível. Então o podre também é visto. Mas pode ficar todo mundo de pé, sentir a vontade. Quem tiver problema no joelho, alguma coisa, pode ficar sentado, mas depois pede oração para a gente pedir cura. Porque a pregação hoje é sobre cura e se a gente está dentro da igreja e não acredita mais em cura, fica difícil, né? Então a gente tem que ter fé para acreditar em cura. A gente tem que continuar acreditando. Às vezes a gente se pergunta por que os pregadores hoje não estão curando, mas não é pregador, é Deus, é fé. Se você não tiver fé, não adianta ter o melhor pregador do mundo, ele não vai te curar à força. Você tem que ter fé para você pedir ele ser canal, instrumento de Deus, para ele te curar. Eu vejo gente enferma, vai para a igreja enferma, não tem coragem de pedir oração. No final do culto, o pastor pergunta: alguém aqui quer uma oração? Não está com vergonha, não, oração é bom. A gente pode orar um pelo outro, a gente não ora só por pecador, não, embora a gente também interceda, mas a gente também ora para agradecer, ora para conversar com Deus. A oração não é algo ruim na vida do crente, a oração é algo comum, é algo corriqueiro. Então a gente pode se acostumar a ir orando. Então abra a Bíblia em Mateus, capítulo 9. Tem gente que se mata. Quantas vezes a gente já ouviu falar de uma pessoa que se suicidou, aí a gente olha, meu Deus, se suicidou por isso? Aquela coisa só não tinha solução na mente dela. E essa mulher buscou a solução. Ela gastou tudo que ela tinha, gastou economia, gastou tudo. Eu não sei aonde ela vivia, mas provavelmente vivia bem afastada. Aquela mulher vivia bem afastada porque ela era impura, provavelmente ela era insultada, ela era humilhada. Eu já ouvi um pregador falando que ela era uma guerreira silenciosa, porque realmente ela era. Devia ser uma mulher muito fraca, que não devia aguentar mais trabalhar. Aquela mulher devia viver de resto, de sobra, porque ela não podia trabalhar. Imagina você com um fluxo de sangue todo dia. Alguém aqui já doou sangue uma vez na vida? Ela já vinha pedindo a salvação, mas aquele dia ela não perdeu a oportunidade. Aleluia. E muitas das vezes nós perdemos a oportunidade. Quantas vezes eu estava no mundo, passava alguém com um papelzinho entregando para evangelizar, eu pegava por educação e rasgava. Isso é perder a oportunidade. Quantas das vezes a gente está na igreja tendo chance de se consertar, de fazer o nosso melhor e não está fazendo, a gente está perdendo a oportunidade. E aquela mulher ela já não tinha mais oportunidade a perder. 12 anos, já não tinha mais economia, não tinha mais nada. Quando ela ouviu que Jesus estava passando, ela foi para lá. E esse texto é interessante que ele tem em Mateus e tem em Lucas também. E lendo, relendo, poxa, tem algo diferente aqui. Toda vez que o texto tiver em dois lugares da Bíblia diferentes, se falando da mesma pessoa, pode ler que tem algo novo. Pode ler que tem algum mistério ali. Eu quero chegar nele. Lucas, capítulo 8, versículo 43. Pode acompanhar, não precisa ficar de pé. 8:43. Gente de Deus.
43, capítulo 9 diz: eu curo, eu faço, eu transformo. Quantas vezes já ouvimos que ninguém seria capaz? Eu tive uma doença de pele, algo assim por teimosia mesmo, Deus queria tratar comigo e os médicos falaram que ninguém ia me curar, mas eu me ajoelhei e meu Deus me curou, para a honra e para a glória dele. 40 ele arrancou, ela se posicionou e ela tocou ali, ela extraiu virtude. Mas o texto ele me diz algo importante que eu sempre leio e releio e paro sempre no meio do versículo, porque ele me revela que muitas pessoas são a multidão está ali, está sempre, a multidão lota a igreja, a gente vê a igreja lotada, a gente vê igreja aí saindo, gente dando volta na rua, a gente vê evento gospel lotado, a gente vê pessoas buscando, e a gente vê, tem gente que peca e está buscando, espera que um dia alcance a misericórdia e fala, por que essa pessoa não conseguiu? Porque a pessoa está só esbarrando. Irmão, tem que tocar Deus. Não adianta vir para a igreja ficar esbarrando. Se você ficar só esbarrando não funciona. Muitas pessoas esbarraram nele, mas esbarrar é o que? Algo sem propósito. Você esbarra em alguém que você quer esbarrar. Você está andando na rua, você está esbarrando às vezes em alguém quando tem uma multidão andando, mas aquela mulher ela tinha uma postura, ela estava decidida, ela tinha propósito. E o propósito dela era tocar. Tocar é diferente de esbarrar. Então, se você está esbarrando, se entrega. Eu estou enfermo, às vezes está só esbarrando. Porque no dia que tocar, não vai precisar nem Jesus te dar. Ela extraiu, você vai extrair. Quando é que você vai se posicionar a extrair virtude de Deus? Que você pode, a palavra que está dizendo, não é o pregador, não sou eu, não é a minha esposa que é missionária, não é a pastora, é a palavra que diz. Aleluia. Eu sou assim, quando está na palavra eu quero. E lendo essa palavra, olha, amanhã eu vou comprar meu carro zero. Amanhã a carta sai no banco aí. Olha, já estou comprando uma casa maior que essa. Irmão, eu digo uma coisa. Eu não acredito num Deus que qualquer invejoso que bote inveja em mim vai tomar o que é meu. Eu não acredito. Ela não precisou falar. Ela só estava lá e tocou. Muitas das vezes a gente quer falar e o milagre não aconteceu. Deixa o milagre acontecer. Meu Deus, é muito forte. Irmão, a gente fica pensando que a gente vai viver correndo atrás de bênçãos. Eu aprendo também. Eu já vivi correndo atrás de bênçãos. Eu vou ter que ir para lá para correr atrás de bênçãos. Eu vou ter que mudar de cidade para correr atrás de bênçãos. Aí eu levo uma cajadada na cabeça e Deus fala: a bênção vai aonde o abençoado estiver. Fica tranquilo. Eu creio nisso, aleluia. Basta que se posicionar. Por algum acaso, não por acaso, mas Jesus passou na cidade dela. Jesus estava indo para outro lugar. Mas naquele dia o milagre aconteceu porque houve posicionamento. Irmão, essa palavra aqui já encerrei o texto, porque o texto é curto, ele é interessante, você vai lendo, mas acredito que já chegamos onde a gente chegar, mas quando eu falo sobre cura,